Quando o senhor fala de cuidar, ontem aconteceu uma coisa, eu fiquei muito chocado com o que aconteceu e, para mim, eu vi aquilo como uma alegoria do que o mundo está se tornando. Estava vindo aqui para Brasília, né? A nossa entrevista aqui cedo, então eu tive que vir ontem à noite, e aí a companhia aérea chamou todas as pessoas que iam embarcar no avião para as diversas filas, tem diversos grupos, e o primeiro grupo sempre é o prioridades por lei. São mulheres grávidas, são pessoas muito idosas, algumas pessoas com deficiência, e tinham todas essas. Era uma fila bem grande de pessoas que eram prioridades por lei. E tinha a fila dos clientes black, que não são os clientes negros, porque esses vão na última fila normalmente, mas pelo menos andam de avião hoje em dia, porque não andavam antes. É o cliente cartão black, que são os ricos, os clientes que pagam a tarifa mais cara. Pela primeira vez na vida, eu vi a empresa chamando os clientes black antes dos clientes prioridades por lei. Aí eu parei para pensar e até falei, poxa, moça, isso está errado. Está escrito prioridade por lei. Que prioridade é essa que vem em segundo lugar? Se vem em segundo lugar, não é prioridade. E, principalmente, onde é que está a preocupação com as pessoas? É um senhor de 80 anos, de 90 anos, é uma mulher grávida, outra com um filho no colo. E aí eu falei, esse é um mundo onde o dinheiro vem antes da lei. E a gente está vivendo um momento no Brasil onde essa questão da corrupção veio muito à tona por causa dessa questão 58, do Banco Master, que é um escândalo. Presidente, imagina gastar 900 milhões de reais em festas e viagens num golpe, com várias figuras famosas envolvidas. E aí a gente fala o seguinte, caramba, a corrupção está aparecendo. E o senhor deve viver esse paradoxo, que é o seguinte, corrupção, quanto mais você investiga, mais ela aparece. Então, por incrível que pareça, os governos que mais investigam a corrupção pagam o preço de aparecer muita corrupção no governo. Fácil é fazer que nem o Bolsonaro fez, que é o seguinte, não investiga nada, não vai aparecer nada. E, pelo contrário, não é que só não aparece, vai crescendo. Esquema do INSS, o Roberto Campos Neto lá aprovando as coisas todas do Banco Master, etc. A Polícia Federal começa a investigar, começa a aparecer. Mas aí eu lembro da fila de ontem. Está aparecendo um monte de gente. Está aparecendo um monte de contrato milionário. Está aparecendo um monte de golpe roubalheira. Mas o dinheiro vem antes da lei. Quando é que a gente vai começar a ver no Brasil essas pessoas serem punidas e as pessoas voltarem a acreditar que a lei vem antes do dinheiro? Eduardo, ontem completou 8 anos que eu fui preso. E, para mim, uma data muito significativa, porque eu tomei uma decisão de ir para a Polícia Federal para me entregar, quando eu poderia ter saído do Brasil, quando eu poderia ter ido para uma embaixada. E eu tomei a decisão porque eu disse, só eu sei a verdade. Eu e Deus. Então, se eu sair do Brasil, eu vou aparecer com uma cara de foragido, sabe? Eu vou gerar desconfiança, eu vou me entregar porque eu quero provar quem são as pessoas que estão me condenando. E fiquei 580 dias lá. Nem os meus acusadores nunca colocaram uma palavra de erro que eu tinha feito da sentença. O meu crime foi um ato indeterminado, que até hoje eu não sei o que é isso. Vamos pingar, gente, 60 que falta. Pois bem. Está cheio de gente que todo mundo sabe que cometeu crime e essa gente não vai preso. Porque o cara que tem muito dinheiro para pagar um advogado, ele vai protelando. E também o Poder Judiciário nem sempre age com a correção que precisaria agir. Então, veja, quando uma empresa age como uma empresa dessa age, é porque ela está botando fé na impunidade. Ela fala, não, eu estou cuidando do VIP, ninguém vai se importar comigo aqui, os pobres ficam aí. Não. Pois você vai também, eu vou descobrir, se eu não quer falar essa empresa, eu vou descobrir quem é essa empresa. Sabe? E o Ministério da Cidade, e o Ministério do Porto e do Aeroporto e a ANAC vão ter que cuidar e colocar uma placa muito grande. Primeiro, são essas pessoas. Segundo, essas pessoas. Quem tiver mais saudável, que tiver, sabe, comido bem, almoçado bem, jantado bem, pode ficar um pouquinho na fila. Os desvalidos é que tem que pegar o lugar, o primeiro lugar. E tem que ficar visível, porque é uma questão de educação, é uma questão de respeito.
Mesmo quando você não tinha lei, a sociedade era mais civilizada. Passa na frente, senhor, por favor. Eu falo do tempo em que você entrava no ônibus, entrava uma mulher, qualquer que fosse a mulher, podia ser nova, velha, gorda, magra, você dava um lugar para ela. Era uma questão de respeito, entrava um velhinho, você dava um lugar para ele. Hoje, se pudesse, você disputa a vaga com a mulher e senta no lugar dela. Não deixa sentar, é uma falta de respeito, é uma falta de educação, é uma incivilidade que não está explicado. Então, essas coisas nós vamos ter que trabalhar muito para mudar. Eu sei o que é essas coisas, porque eu já passei por muitas privações, eu sei como é que o povo é tratado. Mas você não pode permitir isso. Nós temos que ter consciência do seguinte, olha, no Brasil tem governos estaduais que escondem os homicídios. Aí, quando você pergunta quantas pessoas foram assassinadas, pouca, porque não foi registrado, não apuraram. No nosso governo, o meu diretor-geral da Polícia Federal e meu ministro, tanto o Flávio Dino quanto o Lewandowski, agora o meu amigo Hélio, sabe o seguinte, olha, é o seguinte, não tem limite para apurar a corrupção. Não tem limite. Seja quem for, envolva gente do governo ou não, tem que apurar. Porque a sociedade tem que saber quem é o sacana que está tentando ganhar dinheiro às custas, sabe, do povo brasileiro. Vamos pegar o caso do Banco Master. Ou seja, esse dia perguntei para uma pessoa importante desse país aqui, por que vocês nunca publicam o nome do Roberto Campos? Ou seja, o Ilan, que era o ex-presidente do Banco Central, recusou reconhecer o Banco Master. Vamos fechar essa meta, gente. Não. Isso foi em fevereiro. Em setembro, sabe, o senhor Roberto Campos legalizou o Banco Master. E todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do Banco Master tem quem? O governo Bolsonaro. O Guedes. E os ministros deles. A imprensa dá atenção para isso, né, presidente? É só você mostrar. Que você vai perceber que há uma tentativa de esconder o verdadeiro... Sabe, qual é a serpente que pôs o ovo? É o senhor Roberto Campos. Eu quero trazer do seu lado humano um pouco. O que o senhor, quando vê um escândalo do tamanho desse Banco Master, com tanta gente envolvida, com milhões de brasileiros aposentados, etc., perdendo todo o seu dinheiro de Estado colocando, o que o senhor sente hoje, depois de já ter visto um monte de corrupção? Isso normalizou para o senhor? Pô, que saco, mas faz parte, não sei o quê. Ou isso, quando o senhor vê um escândalo como esse do Banco Master, isso tira o teu sono, te deixa indignado? Como é que o senhor se sente? Eu fico indignado. Você pode conversar com o meu pessoal da Fazenda, você pode conversar com o Galípolo, eu fico indignado. Porque, veja, a boca pequena, se você descer e andar ali naquela prata, você vai encontrar gente que sabe. Qual é o deputado que está envolvido nisso? Qual é o senador que está envolvido nisso? Qual é a autoridade judiciária que está envolvido nisso? Você sabe. Mas parece que a coisa, não anda. No caso do meu processo, o meu processo andou como se fosse um avião caça, porque era preciso colocar o Lula na cadeia para ele não disputar as eleições. Mas não é mais assim agora. Então nós precisamos também, nós precisamos ter uma discussão profunda sobre o papel do Poder Judiciário nesse país. Porque, veja, hoje os governadores todos se queixam. Ou seja, a polícia prende um ladrão. Dependendo da fama do ladrão, ele é solto no dia seguinte. Às vezes o ladrão está numa cadeia, o ladrão pede para ir numa cadeia, ele é liberado para ir para aquela cadeia. Ou seja, é preciso que haja um novo comportamento da sociedade, aí nós temos que envolver o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, todo mundo. Vamos pegar a questão do feminicídio. A quantidade de violência contra a mulher. Aí o cara acha normal, aquele brutamonte no elevador dá uns 60 socos na cara da mulher, ele acha que é ser humano. Aquela moça arrastada que teve as pernas amputadas e depois veio a falecer também. Leonardo Stolpa? Vamos fechar essa meta, gente. Ia voltando para casa do trabalho, o cara acha que tem o direito de dizer, não aceitar um não. Você sabe que essa coisa é um negócio tão podre. Quando eu era mais jovem, você ia num baile, tinha um negócio assim, você ia tirar uma moça para dançar, se ela não quisesse dançar com você, ela não podia dançar com outro, naquela mesma seleção.
Ela tinha que esperar a seleção, porque se ela dançasse com outro, o cara que foi recusado ia brigar com o cara que estava dançando com ela. Veja o machismo impregnado na nossa cultura, no nosso DNA. Por isso é que eu fiz o pacto aqui, tentando mostrar, nós temos que educar os homens, porque quem é violento é o homem. É o homem que bate na mulher. Você não tem histórico da mulher batendo no homem. Até porque ele teria vergonha de apanhar da mulher. Você não tem esse histórico. Mas o histórico é do homem bater na mulher. O homem acha... Vamos fechar essa meta, gente. 58 é o que está faltando, amiga, que a mulher não pode tomar uma cerveja, que a mulher não pode chegar. Se ele chegar, a mulher não estiver em casa, ele já vai brigar com ela. Se o almoço não estiver pronto, a gente ele vai brigar com ela. É como se ele fosse dono, proprietário. Sabe? Então, nós temos que nos educar. E aí, Eduardo, eu vou ao seguinte, nós temos que começar da creche à universidade. Educar o ser humano homem, para ele saber que ele não é dono da fêmea. Ele não é dono da mulher. Ele pode ser, no máximo, um parceiro, se ela quiser, porque ele trata ela bem. Sim. Sabe? E aí criar consciência na mulher também, que ela não é obrigada a viver com alguém, Lula. Que ela não gosta por dependência financeira. Por isso que eu aposto muito na educação da mulher. Se ela tiver uma profissão, se ela tiver no mercado de trabalho, ganhando o salário dela, se o cara se meter a besta, ela manda o cara para fora de casa. Então, eu vou te dar um número aqui, Eduardo. Em 4 anos, no governo Bolsonaro, a Polícia Federal fez 6.500 operações. No nosso governo, sabe, até agora foi feito 10.002 operações. Sendo que a maioria do governo Bolsonaro, eu lembro muito bem, era contra tráfico de drogas. Não era corrupção na política. Porque agora é o seguinte, agora é palavra de ordem, tá? A Polícia Federal tem independência da sua ação, sabe? E a gente não se mete na apuração, não. Quem tem que investigar é o seguinte, sabe? O que eu digo para os delegados, não mintam, não façam pirotecnia. Sim. Porque quando vocês acusam uma pessoa publicamente sem prova, vocês destroem a vida da pessoa. A pasta não volta então é para preciso dentro. ter respeito. Eu fiz uma reunião aqui nessa sala que eu estou dando a entrevista com 27 superintendentes. Eu disse para ele, olha, vocês têm independência para vocês trabalhar e vocês sabem que não é meu primeiro mandato como presidente. Agora, a única coisa que eu peço para vocês é o respeito. Respeito ao ser humano. Se vocês desconfiam, primeiro apure. Quando apurar, divulguem. Porque se vocês divulgarem se apurar, vocês estão jogando a família no lixo, vocês estão jogando o filho no lixo. Vocês não sabem o que acontece com a família, uma criança na escola. O senhor está falando da questão de vazamentos de informações da Polícia Federal. Vazamento de informação não é nem vazamento. Vazamento a gente fala porque é um termo... É direcionado. De tentar proteger o canalha que deu a notícia porque queria dar. O senhor acha que vão ser... O que vai acontecer com as pessoas responsáveis pelo caso Maistra? O que você acha que daqui a 2 anos, quando a gente estiver conversando, a gente vai estar falando sobre essas pessoas, falando que elas estão soltas, ficaram um tempinho, ou você acha que a gente vai ter uma punição exemplar? Eu acho que vão ter que ter uma punição exemplar. Eu acho. Você não pode permitir que... Independente de quem for. Independente de quem for, cara. Independente de quem for. Se tiver governador envolvido, se tiver prefeito envolvido, se tiver deputado envolvido, se tiver senador, se tiver presidente da República, se tiver... Quem tiver envolvido tem que pagar o preço. Sim. Senão a gente não educa a sociedade de que ser honesto é obrigação. Ser desonesto é um desvio. Então, se a gente não criar essa cultura, onde é que a gente vai parar? Gente, faltou 58 nessa então, live. Às vezes, eu fico um pouco desanimado, porque você trabalha, você luta, o cara levanta 5 horas da manhã para ir para o trabalho, trabalha o mês inteiro, recebe 2 contos, 2,500, sabe? E depois dele ver no jornal tanta gente roubando, tanta gente pegando o dinheiro, tanta gente... Vai explicar para o motorista de Uber e aí, que tá tudo certo. E aí, Eduardo, às vezes eu fico meio irritado, porque nós descobrimos o caso da Previdência Social. Foi a Polícia Federal e a Controladoria Geral da República que descobriu aquele caso. A fraude do INSS. A fraude. Esse dinheiro foi devolvido? Eu era favorável que o PT fizesse a CPI. Porque se a gente não fizesse, eles fizeram. Eles começam a inventar. Nem o nome deles, que era autoridade na época, foi convidada. Aparece o nome do jornal. Eles tentaram fazer uma briga política, porque são 2 candidatos a senador, o relator e o presidente. E tentaram envolver todo mundo do nosso lado. Sabe? O Banco Master. Eu também acho o seguinte, cara, se tiver que ter a CPI, que traga o senhor Roberto Campos para prestar um depoimento.
que traga os diretores dele, que traga o pessoal do Vocaro todo, traga. Sabe? Prestar um depoimento, com testemunha. Ele jurando não mentir, porque a delação... Porque essa turma nunca presta. Americanas, nenhum dos donos das Americanas veio prestar depoimento. Ficou tudo no exterior, né? Rico não presta depoimento. Não foram nem convidados. Não foram nem convidados para a CPI. Quando eu fazia a questão de prestar depoimento, eu não me recusei a prestar um depoimento. A Polícia Federal me intimava, eu vim aqui prestar depoimento. Porque se a gente não fala o que a gente pensa, eles falam o que eles imaginam. E muitas vezes eles fazem relatórios mentirosos. Então tem gente que fala, o Vocaro não pode fazer delação. O do Vocaro pode fazer uma delação, a delação é sempre delicada, porque ela tem que ter, sabe, mais gente acompanhando a delação. Porque pode ser uma delação comprada. Delação combinada. Uma delação... Eu não esqueço nunca o depoimento do Léo, da UAF, no meu caso. O Léo que era um grande parceiro, viu? O Léo era um bom homem, um bom empresário. Eu lembro que ele trocou de advogado e ele já tinha prestado 3 depoimentos e dito que não tinha nada comigo. Aí, no 4º depoimento, ele falou, o apartamento é do Lula. Aí o Cristiano perguntou, escuta aqui, você já prestou 3 depoimentos e disse que não era, agora é por quê? Porque meu advogado mandou. Simplesmente assim. Meu advogado mandou. Então, eu preciso ter cuidado com delação. Só para deixar claro que muitas pessoas esquecem. Léo Pinheiro, que era sogro do Pedro Guimarães, que foi presidente da Caixa Econômica Federal. Uma relação que as pessoas não falam. Ou seja, a pessoa que mudou o depoimento que levou o senhor para a prisão, inventando um fato que nunca tinha falado antes, ele foi solto depois disso, e o genro dele assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro. Só estou falando fatos aqui para que as pessoas saibam de fatos. Mas, Eduardo, então, eu acho, querido, eu fico feliz quando eu vejo o programa de vocês, porque é preciso mais gente falando a verdade nesse país. Eu sei que às vezes vocês são xingados, tem gente que fala, pô, essa tal dessa ICL é do governo nada. O pessoal me critica quando eu critico o governo, hein? Quando eu faço crítica ao governo, o pessoal cai em cima de mim. Se você criticar o governo, naquilo que o governo fez de errado, você está de parabéns. O que às vezes a gente fica chateado é quando há uma condenação de uma inverdade. Verdade. Sabe? Mas se a gente errar, tem que dar o cacete mesmo. Não tem nem... Eu jamais pedirei para um jornalista, sabe, não dizer uma coisa que for verdade. Se for verdade, aconteceu, publica, não tem problema. Não invente, mas publica. Importante dizer aqui, nenhuma pergunta aqui foi combinada. Zero. E eu estou falando isso porque em várias entrevistas que eu fiz com autoridades até hoje, eles só aceitam fazer a entrevista se mandar antes as perguntas. Nenhuma pergunta que a gente está fazendo para o senhor aqui foi combinada antes. Eu tenho dito para todo mundo que eu dou entrevista aqui, todo mundo diz, olha, a entrevista é sua, você não tem censura, não tem pergunta difícil. Você pergunta, se eu tiver competente, eu respondo. Se eu não tiver, eu não respondo. Tá? Porque é o seguinte, nós estamos no ano da verdade. Esse país, esse ano, tem que ser o ano da verdade. Ou seja, mentir é proibido. Inventar candidato, sabe, contar mentira, sabe, não vai dar certo nesse país. Porque eu tenho convicção de que a verdade vai prevalecer nesse país, a democracia vai prevalecer. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!